A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 9 e versículo de número 9, que diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar que logo após Jesus escolher Mateus, ele disse: Segue-me. Mateus o seguiu. E na casa de Mateus houve um banquete. Banquete esse que Jesus e seus discípulos estavam. E muitos publicanos e pecadores sentavam à mesa com Jesus. E começou a acontecer um questionamento. Os fariseus começaram a questionar porque Jesus sentava, perguntando para os discípulos por que ele senta, por que o teu mestre senta com os publicanos e pecadores. E Jesus logo responde para eles. Você vai ver que eles perguntam para os discípulos, mas Jesus é quem responde. Eu vou lhe falar uma coisa: tem coisas que não somos nós que vamos responder, mas é Jesus. É Jesus que vai responder pela gente. É Jesus quem vai mostrar quem nos chamou. É Jesus quem vai mostrar que está conosco. Tem coisas que não é você que responde, declare comigo. Jesus vai responder por mim a muitas coisas a partir de agora. Jesus vai responder por mim a muitas coisas a partir de agora. Tem muitas coisas que não vai ser você, minha filha, que vai responder, diz o Senhor. Que não vai ser você, meu filho, que vai responder, diz o Senhor, mas é Jesus. Você vai ver aqui no versículo de número 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Eles perguntaram aos discípulos. Aí no versículo de número 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Jesus responde a pergunta dos fariseus. Aquilo que eles estavam questionando aos discípulos, o próprio Jesus responde. Aqui eu entendo que tem coisas que Jesus não quer que a gente responda, que ele mesmo vai responder por nós. E quando ele der uma resposta, vai ser uma resposta para calar. Vai ser uma resposta que verdadeiramente vai deixar pessoas aramandarasto e envergonhadas. Declare comigo: o meu Jesus está vendo toda a afronta e ele vai responder por mim. O meu Jesus está vendo toda a afronta e ele vai responder por mim. Os fariseus ficavam, irmãos, observando os passos de Jesus para estar criticando, para estar falando, e quantas pessoas ficam observando os seus passos. Ficam vendo o que você faz, o que você deixa de fazer, ao invés de cuidar da vida delas, da casa dela, da família dela, tá cuidando da sua. Parece que não tem o que fazer, né, irmãos? Pois é. Você vê que até no tempo de Jesus tinha isso, imagine agora, irmãos. Que a gente fala: meu Deus do céu, o que é isso? Parece que fulano não tem o que fazer. Parece que ciclana não tem o que fazer. Os fariseus pareciam que não tinham o que fazer, irmãos. Ficavam procurando perseguir Jesus e ficavam buscando erro onde não tinha. E tem gente que está procurando erro na sua vida em lugares que não tem. Tu sabe do que Deus fala. Lembra de Daniel? Quando aqueles homens se levantaram com inveja contra a vida dele, os príncipes daqueles homens, a Bíblia nos diz que eles procuraram em Daniel algo, mas não acharam de errado, porque Daniel andava correto. E o Senhor está dizendo: eu sei o quanto você tenha tentado andar correto, porque a gente é ser humano, né, irmãos? Mas o Senhor conhece o nosso coração. Jesus andava perfeito, mas nem por isso os perseguidores deixaram de perseguir ele. Daniel andava em uma vida reta, segundo a palavra do Senhor, mas nem por isso aqueles príncipes invejosos deixaram de perseguir Daniel. E assim é na nossa vida, irmão. Sempre vai ter gente invejoso. Sempre vai ter fariseu. Ribiandarai, xarabaracanda. Mas tu não pode parar por causa dos fariseus. Declara comigo: eu não vou parar por causa de crítica de fariseu. Eu não vou parar por causa de crítica de fariseu. Não tem o que fazer, meu irmão. Não tem o que fazer, minha irmã. Esses fariseus é assim. Aí fica cuidando da vida dos outros, com tanta coisa pra fazer.
Com tanta coisa aí para resolver, eles procuram ficar ligados na sua vida. E tem gente que é assim. E o Senhor está dizendo, eu tenho visto tudo, filha. Eu tenho visto tudo, filho. Eu sei o que os fariseus estão armando. Isso é mistério. Eu sei o que os fariseus estão arquitetando para lhe pegar no erro, mas eu vou responder por você. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Foi isso que Moisés disse ao povo quando o povo estava diante do mar e estava com medo, desesperado, pensando que ia morrer. Moisés disse, o Senhor vai pelejar por vocês e vocês vão se calar. É tempo de se calar porque quem responde é Jesus. Eu não sei qual tipo de afronta você está ouvindo, quais são os tipos de conversas que você tem ouvido de inimigos teus, de fariseus, de gente que não tem o que fazer. Mas o Senhor está dizendo, deixa que eu respondo. Jesus deu logo uma resposta que calou a eles. E o Senhor disse para você, eu sou o Senhor que estou calando gente a teu respeito. Eu sou o Senhor que estou silenciando pessoas ao teu respeito. Deus é perfeito, irmãos. Jesus é fiel e ele sabe responder. Jesus diz aqui a eles no versículo de número 3. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quer e não holocaustos. Não adianta vocês aí se encherem de sacrifícios, fariseus, e não ser verdade. Não adianta conhecer as leis e não viver. Não adianta falar aquilo que não é verdade e ser hipócrita. Porque o Senhor queria misericórdia e não sacrifício. Não adianta, irmão, se encher de sacrifício de tolo se não fizer a vontade de Deus. Se não fizer a vontade de Jesus. E isso os fariseus sabiam fazer com toda a força deles. Era fazer sacrifício de tolo. Era mostrar para as pessoas uma santidade que não era verdadeira. E quantas pessoas são assim? Tentam mostrar aquilo que não é verdade e perseguem aquilo que é de Jesus. Porque tem muita gente, irmãos, que está cego. Para aquilo que é de Jesus, eles perseguem. Porque no tempo de Jesus foi assim. Jesus foi perseguido. João Batista foi perseguido. Os discípulos foram perseguidos. E com a gente não é diferente. Enquanto muitos estão abraçando fariseu, escriba, saduceu. Gente que não tem nada a ver. Gente que não está no centro da vontade de Deus. Mas porque é religioso, estão sendo abraçados. Mas porque conhecem as leis, falam, mas não vivem, estão sendo abraçados. Enquanto aqueles que verdadeiramente buscam fazer a vontade do Senhor estão sendo expulsos das sinagogas. Estão passando por adversidades, estão passando por lutas, por levantes. Eu vou falar porque o Espírito Santo está mandando gente fazendo microfone de arma para atingir o seu próprio irmão. Fazendo papel de fariseu. Porque quem perseguia Jesus está pensando que era quem? Que eram os gentios? Não. Eram os fariseus, eram os escribas, os mestres da lei, aqueles que sabiam as leis, sabe? Eram os saduceus. Eram aqueles que estavam nas sinagogas. Eram aqueles que perseguiam Jesus. E às vezes a gente pergunta, Senhor, por que fulano era para me abraçar como irmão, mas fica se levantando contra mim, hoje se levanta contra a minha vida, e o Senhor está dizendo, ei, não é nesse tempo não, desde o tempo antigo isso acontece. Os fariseus perseguiam a Jesus. E comigo, com você, não vai ser diferente. Pessoas vão nos perseguir, vão se levantar contra a nossa vida, vão tentar nos caluniar, vão tentar nos paralisar. Mas que bom que o Senhor nos chamou, nos escolheu e é Ele que nos capacita. O Senhor está capacitando pessoas aqui para uma grande obra. E Ele está dizendo para você, não temas porque eu estou contigo, eu respondo por você. Os discípulos não precisaram responder aos fariseus e você não precisa responder a ninguém. Você não precisa dizer nada, quem te justifica é Deus. Quem mostra quem te escolheu foi Deus, quem cala fariseu é Deus, é Jesus, não é você. Nós nos cansamos porque às vezes tentamos calar fariseus mostrando que somos verdadeiramente de Deus. Mostrando que o Senhor verdadeiramente nos escolheu. E Deus está dizendo para você através da palavra dele. Você não precisa ficar mostrando nada a ninguém, minha filha. Você não precisa ficar aí mostrando nada a pessoa. Não, porque foi Deus que me escolheu. Foi Deus que me chamou, eu preciso provar para a irmã fulana porque ela anda se levantando contra mim, anda me caluniando. E Deus está dizendo, minha filha, você não tem convicção de que fui eu que lhe escolhi?
Meu filho, você não tem convicção de que fui eu que te chamei? Então não fique aí se justificando para fariseu. Não fique aí se justificando pra gente que não entende nada dos projetos de Jesus. Porque os fariseus entendiam bem de leis humanas, mas do que é de Deus, não. E tem gente que é assim, irmãos, tá na igreja todo dia, mas não sabe o que é o verdadeiro evangelho. Mas não teve encontro com Cristo, é uma verdade, é uma realidade, é dura, mas é verdade. Porque se fosse assim, quem era para receber Jesus não tinha rejeitado ele. Porque sabia das leis, sabia da promessa, sabia do que Deus havia revelado, do que Deus havia dito, que ia vir o Messias, que Cristo ia vir, que ia nascer de uma virgem. Mas mesmo assim eles não acreditaram, irmãos. Se não acreditaram no ministério de Jesus, vai acreditar em você? Vai acreditar em mim? Lógico que não. É nós que temos que ter convicção do que Deus fala conosco. É nós que temos que ter convicção do nosso ministério. É nós que temos que ter convicção da nossa intimidade com Jesus. Quando você tiver convicção disso, certeza, ninguém mais consegue lhe parar. Porque você vai longe. Porque você tem que entender que você é escolha de Deus e não dos homens. Declare comigo, eu sou escolha de Jesus e não dos homens. Eu sou escolha de Jesus e não dos homens. E quando somos escolha de Jesus, vai ter opositores. Vai ter inimigos que vão se levantar. Vai ter pessoas que vão caluniar, que vão realmente paralisar, que vão querer difamar, que vão querer sujar a nossa imagem. Isso acontece. Você vai ver que logo os fariseus começaram aqui. Porque como o vosso mestre com os publicanos e pecadores querendo sujar a imagem de Jesus. Só que ninguém suja, irmãos, quem está em Cristo. Porque quem está em Cristo está limpo, você está limpo, eu estou limpa, nós estamos limpos, os discípulos estavam limpos. Não todos, porque tinha Judas, o traidor, como o próprio Jesus vai dizer. Mas os 11 estavam limpos e Jesus estava limpo. Então você não tem que estar mostrando para as pessoas que você está limpo, não. Você não sabe qual é a sua conduta com Deus? Você não sabe o que você tem renunciado para estar na presença do Senhor? Então pronto, um abraço. Deixa os fariseus pensar o que eles quiserem. Deixa eles acharem o que quiser, zombarem da sua fé, se levantarem contra você e dizer que você é isso, que você é aquilo, não se importe. Se você está debaixo da direção de Deus, você está fazendo a vontade de Deus, você não tem que se justificar para ninguém. As pessoas, querendo ou não, têm que entender. E se elas não entenderem também, não importa. O que importa é que Jesus responde por você. Os fariseus questionaram porque Jesus estava com os publicanos e pecadores, mas Jesus não parou a sua missão por isso. Jesus não levantou da mesa e disse, não, eu vou me retirar daqui porque eu não vou me sujar com vocês. Não, muito pelo contrário. Jesus ficou com eles e disse, eu vim para chamar os justos. Não vim para chamar os justos, perdão. Não vim para chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. E foi isso que Jesus fez. Chamou os pecadores. Quem eram os pecadores? Aqueles que estavam ali juntamente com ele. Os muitos pecadores, os publicanos. Aqueles que precisavam de salvação. Então o Senhor está dizendo, não pare sua missão porque tem gente que não está entendendo. Continue, porque sou eu quem te justifique, sou eu que respondo aos fariseus que têm se levantado contra a sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui que vamos orar por sua vida, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer por essa palavra. Pai, como é maravilhoso ouvir tua voz. Como é maravilhoso sabermos que tem um Deus que nos justifica, que responde por nós. Porque a tua palavra diz que é o Senhor quem peleja por nós, meu Pai. Que é o Senhor quem responde aos inimigos, é o Senhor quem responde aos fariseus. Foi o Senhor Jesus que tomou aqui a palavra e respondeu pelos discípulos. Porque os discípulos não precisavam dar testemunho do Senhor, porque o Senhor mesmo dava testemunho, Pai. Enquanto o Senhor estava na terra, o Senhor mesmo falava o que o Senhor tinha para falar. E era o Senhor que iria responder aquela afronta. O Senhor disse para nós, através da tua palavra, afrontas que você está vivendo, eu mesmo, eu mesmo vou responder, eu mesmo vou mostrar que sou na sua vida, eu mesmo vou mostrar, diz Jesus, que sou contigo. Oh Pai, obrigada, porque é o Senhor que mostra, porque é o Senhor que confirma e testifica o que é teu, Pai. Nós não precisamos dizer nada, nem mostrar nada, porque é o Senhor que mostra, é o Senhor que fala pela tua misericórdia e mostra que o Senhor nos escolheu. Senhor, toma aqueles que estão te aceitando, Jesus, aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance no mar
esquecimento. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história onde deve congregar, porque são teus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada por cada alma que tem se rendido a ti. Vai curando, meu Pai, o teu povo, em nome de Jesus. Vai dando livramento, vai fechando a sepultura, desfazendo todo laço, toda seta, toda retaliação, todo dado inflamado, toda obra contrária, Senhor. Vai tomar cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece, meu Pai. Vai visitando, meu Deus, cada petição, em nome de Jesus. E vai fazendo segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Dá testemunho pro teu povo. Mostra pra eles que o Senhor tem poder de curar, de libertar, de restaurar para a glória do teu nome, Jesus, que eu te peço. Ó Senhor, obrigada por nos justificar. Obrigada por responder por nós. E obrigada por nos mostrar, Pai, que é o Senhor quem anda conosco, por mais que pessoas não acreditem e descredibilizem, meu Pai. Foi o Senhor quem nos chamou, foi o Senhor quem nos escolheu e isso é que nos importa. Continua conosco, nos guarda, guarda nossas crianças, nos livra, nos protege de todo o mal, Senhor, que toda seta, retaliação, dado inflamado caia por terra, em nome do teu Filho amado Jesus, que eu te peço, meu Deus, e já te agradeço. Amém. O Senhor está dizendo, não se preocupe, eu vou responder por você, cada afronta, tudo que pessoas têm falado de você sem saber, o Senhor vai responder por sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crer, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.